Muito bem, nós estamos aqui para continuar esse programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico sobre o Novo Testamento. Aqui nós estamos comentando verso por verso, capítulo por capítulo, livro por livro do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Nós temos 260 capítulos nesses 27 livros, sendo que a maioria dos capítulos estão nos 6 primeiros livros: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Se você ler esses 6 primeiros livros, você já leu mais da metade do Novo Testamento. E tem 7.959 versos o Novo Testamento, 7.959 versos, sendo que desses 7.959 versos, 3.779 versos estão nos Evangelhos. Então, essa é a riqueza do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas, sendo que a mais influente, a mais teológica delas é Romanos, e aí nós temos uma carta que mais ética na Bíblia, ética ministerial, que trata exatamente sobre os problemas de uma igreja neotestamentária, e como as igrejas são mais ou menos similares, muda-se o povo, mas os problemas são quase que os mesmos. Todo pastor deveria ler e estudar 1 Coríntios, fala muito sobre vários problemas na igreja. Muito bem, Paulo trata de um dos problemas da igreja de Coríntios, era a divisão. Havia 4 partidos, um grupo que dizia que era de Paulo, outro grupo que dizia que era de Apolo, outro grupo que dizia que era de Cefas, Cefas é Pedro, e outro grupo que dizia que era de Cristo. Paulo também trata o problema da sabedoria humana. Ali, na igreja de Coríntios, havia muita influência dos filósofos gregos. E Paulo mostra que a sabedoria humana, a sabedoria desse mundo, é loucura. Assim como a pregação do evangelho é loucura para os que perecem. Então, Paulo fala dessa loucura, da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é Cristo. É o Evangelho, essa é a sabedoria de Deus, o que é loucura para os que perecem. Paulo fala também sobre, comparando a igreja como uma lavoura, um edifício, um templo. Tudo isso ele fala no capítulo 3. Capítulo 4 ele fala dos ministros, que os homens nos considerem como ministros de Deus, dispenseiro dos mistérios de Deus. Existem mistérios no reino dos céus. Aí Paulo trata de um segundo problema na igreja, que era o problema da imoralidade. Um homem que estava vivendo com a mulher de seu pai e dentro da igreja isso. Então Paulo trata desse caso no capítulo 5. No capítulo 6 ele fala do problema de um irmão levar outro irmão a tribunal em vez de julgar o caso. Fala também que os nossos corpos são membros do corpo de Cristo, portanto não devem ser entregues ou ligados a uma meretriz, né, para se abster da prostituição, que era muito comum na cidade de Coríntio, né? A prostituição era comum nessa cidade. Paulo depois fala do problema do casamento. Note que se havia prostituição, havia, claro, problemas no casamento. Gente que queria largar a esposa porque a esposa não era cristã, ou a esposa queria largar o marido porque o marido não era cristão. E Paulo explica o princípio do casamento, que os dois estão ligados enquanto viverem. Foi o que Jesus falou desse ponto. Paulo está bem de acordo com o que Cristo falou, que Deus uniu, não separe o homem. Mas o outro não é cristão, não interessa. A esposa crente santifica o marido não cristão. E o marido crente santifica a esposa, de outra sorte seus filhos seriam imundos. Paulo continua usando a linguagem entre limpo e imundo, não é? Então, um santifica o outro para a salvação, e ninguém sabe se vai salvar o outro. Mas a pessoa só está livre
para casar novamente, se o outro falecer, e que seja no Senhor. Mas Paulo defende no capítulo 7 o celibato, a vida celibatária consagrada a Deus por aquele que está só, não tem um companheiro e não tem que se preocupar com as coisas do mundo. Agora, o capítulo 8, nós vamos entrar num novo problema. Havia o problema da carne sacrificada aos ídolos, não é? Havia vários templos na cidade de Corinto, havia um templo a Otávio, havia um templo de Apolo, havia o templo de Afrodite, e essa carne era sacrificada a Apolo, né? O deus Apolo, e depois era vendida no mercado a carne. E alguns crentes iam lá e compravam essa carne e comiam ela em casa sem problema nenhum. Mas outros que tinham se convertido achavam aquilo um absurdo e aquilo afetava a consciência de alguns, não é? Então, talvez entre os... Lembra que a igreja era composta de judeus e gentios. Talvez entre os gentios era normal comer a carne sacrificada, eles estavam acostumados, oravam, agradeciam a Deus, mas entre os judeus, aquilo era um absurdo, aquilo era um sacrilégio, comer uma carne sacrificada ao ídolo. Aquilo para o judeu, nós vemos que eles evitavam, eles aprenderam isso lá com Daniel, né? Quando Daniel foi à corte de Nabucodonosor, Daniel se absteve dos manjares do rei Nabucodonosor, porque aquela carne do rei e o vinho era tudo oferecido aos deuses babilônicos. Então, para os judeus, era uma dificuldade isso. E como a igreja de Corinto era composta de judeus e de gregos, então Paulo, ao escrever, está advertindo os gentios para que eles tomem cuidado que não sirva de tropeço para o seu irmão judeu, não é? Que os judeus julgavam. Esse é um problema que nós vamos encontrar nas cartas neotestamentárias. Romanos, Paulo também trata disso no capítulo 14, né? Do comer carne, comer legumes, do enfermo na fé, o que come não julga o que não come, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Assista o nosso comentário no capítulo 14, né? Dois problemas que as cartas do Novo Testamento tratam, é esse problema da comida, né? Da dieta alimentar, e também trata da circuncisão. As cartas de Paulo vão tratar isso. Então Paulo está escrevendo, certamente aqui, porque alguns achavam que não havia problema em se orar, estava tudo bem, e o próprio Jesus também disse que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai, o que procede do coração. Então, se eu oro e peço a Deus que abençoe, não há problema, não é, no comer isso, e é um problema de consciência, mas para o outro, aquilo poderia ser um tropeço. E o princípio que Paulo apresenta é que nós, como cristãos, não devemos fazer o irmão tropeçar na fé, não devemos usar a nossa liberdade para fazer alguém tropeçar na fé. Esse é o princípio ético cristão que o apóstolo vai tratar, né? E tudo por amor ao evangelho, por amor ao outro. Então vamos lá. Capítulo 8 diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, note que eram coisas sacrificadas aos ídolos, né? Sabemos que todos temos ciência, conhecimento, né? Então, Paulo diz, todos nós temos uma ciência, um conhecimento. Mas olha o que ele vai dizer, a ciência, o conhecimento incha, né? A ciência nos incha, nos deixa inchados. Paulo é um termo que Paulo usa várias vezes, estáis inchados, quer dizer orgulhoso, né? Fica inchado. A ciência incha, mas o amor edifica, né? O princípio de Paulo entre ciência e amor, né? Ciência e amor, é preferível o amor, é preferível abrir mão por amor ao outro, não pelo meu conhecimento, mas o amor. O amor é o princípio da vida cristã, a consideração pelo outro, o respeito pelo outro.
o cuidado pelo outro, o não querer que o outro tropece, o ajudar o outro. Amar significa se interessar pelo outro. Verso 2, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Porque todo conhecimento, todo saber do homem, e esse é um tema que Paulo trata muito, a sabedoria, na carta de Coríntios, mas todo saber não pode ser apenas aqui. Lógico, tem que ter o sentimento, tem que ter amor. Todo conhecimento e saber deve ser levado tudo em amor. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. O verdadeiro conhecimento é o amor. O amor, amar a Deus, é conhecido de Deus, conhece a Deus. O que não ama, João até trata isso também em suas cartas, ainda não conhece a Deus. Então, o verdadeiro conhecimento, ciência de Deus, está baseada no amor. O conhecimento sem amor, ele é nulo. Paulo vai tratar isso em Coríntios 13, o grande capítulo do amor que ele escreve. Ele diz ainda, né, em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, que maravilha, não é? E toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 13, 2. Então, o conhecimento verdadeiro, veja bem, ainda que eu conhecesse todos os mistérios de Deus, mas não tivesse amor, nada seria. O conhecimento verdadeiro e ser conhecido Deus e conhecer a Deus significa amar. Amar e considerar o outro. E esse tema do amor é o que vai trazer solução para a igreja. A solução da igreja está em amar mais. Está em amar e respeitar mais o irmão. Quanto mais amor nós tivermos numa igreja, menos problemas vai haver, porque não vai haver problema de julgar, não vai haver problema de divisão por causa do amor, não é? Não vai haver problema de crente teimar em fazer uma coisa e contra o outro por causa do amor, não é? Aqui no caso, não vai haver crente querendo comer a carne sacrificada ao ídolo e julgar o judeu que não come porque não come. Então, isso acaba, não é? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto a comer as coisas sacrificadas ao ídolo, olha o que Paulo vai dizer em termos de ciência. Sabemos que o ídolo nada é. O que é o ídolo? Um pedaço de pau, de barro, de gesso. No caso, os ídolos naquela época eram feitos de pedras, não é? E Paulo diz, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pronto, não é? Que lá um pedaço foi sacrificado, mas é um pedaço de carne. Só que havia o problema da consciência de alguns. E Paulo depois, no capítulo 10, vai voltar a tratar isso. E Paulo vai chegar a dizer que por trás do ídolo, dos ídolos, existem demônios, não é? No capítulo 10, verso 19, estou adiantando um pouco, eu depois vou comentar, mas é que o ídolo é alguma coisa, o que sacrificado ao ídolo é alguma coisa, 10, 19. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, os ídolos eram considerados como demônios para Paulo, né? Mas sabemos que o ídolo nada é, um pedaço de pedra, um pedaço de pau, de gesso, de barro, fosse lá feito o ídolo que fosse, não é? E aqui é um problema a idolatria que havia, essa é a verdade. E por trás do ídolo havia demônios, Paulo diz que eles estão sacrificando demônio. Para Paulo o ídolo era um demônio. E por isso não deveriam participar, não é? Mas não que aquilo contaminava a pessoa, porque entrava por ventre e vai embora. Mas deveria evitar. É isso que o apóstolo quer dizer. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, não é? Nós sabemos que há uns deuses só. Qualquer outro Deus é menor que o Deus. Se chamam deuses. Não é que há outros deuses. Deus é um só. Não é? As pessoas que criam deuses, fazem do sol um deus, da lua um deus, do mar
havia o Deus deles, Poseidon, né? Paulo diz, ainda que outros se chamam Deus, quer no céu ou quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, não é? E isso era uma realidade nos gregos. Os gregos tinham o Panteão, que era a casa de todos os deuses. Tinha Zeus, tinha Hermes, tinha Apolo, tinha Afrodite, todos os deuses gregos, não é? Mas eram apenas deuses criados, deuses imaginados pela mente humana para explicar a forma, o deus do mar, Poseidon e tantos outros deuses que eles criavam. Mas Deus mesmo, Deus, o Criador dos céus e da terra, é um só, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é um só, não é? Todavia, para nós, Paulo vai dizer, há um só Deus, há um só Deus. Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que é o causador de todas as coisas, um Deus que é maior do que todos esses deuses feitos de pau, de barro, de ações, não é, dos homens. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, de quem procede tudo, dos céus, a terra, o mar. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Todos os habitantes da terra, Salmo 24:1, do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. E para quem nós vivemos um só Senhor. Nós só temos um Deus, nós só temos um Senhor, Jesus Cristo, que nos comprou por bom preço, como Paulo disse nessa epístola, que nos comprou pelo seu sangue, pelo qual são todas as coisas. Não é? De Deus é tudo. E a causador de todas as coisas é o Senhor Jesus. E nós por ele. Então, esse é o ponto, esse é o princípio cristão, não é? Então, carne sacrificada a ídolo não tem sentido, não tem ídolo nenhum. Não tem nenhum outro Deus além do nosso Deus. Verso 7. Mas nem todos há conhecimento. Não é? E por Paulo, o verdadeiro conhecimento era baseado no amor, na consideração pelo outro. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem. No seu costume, note que era costume deles comer, então eles continuavam comendo, seu costume, principalmente entre os gentios, não é? Comem no seu costume para com o ídolo, era costume deles comer aquela carne. Coisas sacrificadas ao ídolo. Então eles comiam daquilo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. O problema não estava na comida, o problema estava na consciência. Aí a consciência, sendo fraca, ficava contaminada, não é? E aí a pessoa se sentia culpada, comia, mas se sentia culpada depois, e a consciência fica contaminada. Verso 8, Paulo vai mostrar que o problema não está na comida, está na consciência. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Não é pelo que eu como que eu sou mais agradável a Deus, como os judeus que tinham uma dieta específica e achavam que dessa forma estavam agradando mais a Deus. Ora, o manjar não nos faz agradável a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, também nada nos falta, não é? Não é pela tua comida que Deus vai te amar mais ou te amar menos. Se comemos, não temos demais. E se não comemos, também nada nos falta. Mas vede, e aqui é o problema, que essa liberdade não seja de algum modo escândalo para os fracos. O verdadeiro amor considera o outro. Não é por causa da tua comida ou da tua bebida que você vai fazer escandalizar o outro. É como hoje há grupos de cristãos que acham que não podem beber nada. E outros que, o vinho não tem problema, desde que eu não me embriago. E aí um escandaliza o outro. Não é? Alguém vê o outro bebendo, que é isso? Está bebendo, está se embriagando. Não é? A pessoa vai julgar o outro pela bebida, aqui julgava pela comida. No caso, a comida é sacrificada ao ídolo. E nós sabemos que o ídolo não é nada, mas por causa da consciência, para não contaminar o outro, não é?
Vamos trazer esse problema para os dias atuais. Alguém vai dizer, nenhuma carne está sendo vendida lá no mercado sacrificada ao ídolo. É verdade. A gente não vai lá e perguntar, essa carne vermelha aí foi sacrificada a quem? A Apolo? Então alguém pode dizer, bom, isso aqui ficou ultrapassado. Não. Por exemplo, no Brasil existe uma festa chamada Cosme e Damião, onde dão doces para a criança. E surge uma pergunta, deve ou não filhos de crente comer essas balinhas? E alguns dizem não. Olha o problema da consciência. Entende? Aí vai um outro e come. A pessoa vai ficar contaminada. Então, normalmente, existe o mesmo problema com diferente nome. Nos Estados Unidos existe o Halloween, onde as crianças saem para pedir docinho, né, de porta em porta. Qual a maldade de dar um doce, um chocolate para uma criança? Nenhuma. Mas é a conotação que tem com uma festa pagã, com uma festa que está associada a espíritos mal por trás. Tanto é que as crianças fantasiam do fantasma da morte, alguma coisa assim. Então essa associação é que traz problema à consciência. Então 1 Coríntios 8 é atual, porque nós podemos ver relacionado com festa Cosme e Damião no Brasil, com Halloween nos Estados Unidos, não é? Sem contar também quando a gente vai em restaurantes japoneses, normalmente tem um gatinho com a mão para o ar, que é um gatinho, que é um ídolo. Lá no Japão, consagrado, donos de restaurante põem aquele gatinho com a mão para cima, não sei se você já viu. Ou restaurante chinês, que normalmente tem o dragão e coisas são sacrificadas, às vezes é o dragão e põe lá para dar sorte, um dragão com moedas de ouro na boca, não é? São ídolos. Quantos de nós entra, ora pela comida e come? Mas se você começar a pensar e a consciência começar a acusar, você vai notar que essas coisas podem ser escândalo e pode ser carne sacrificada ao ídolo, né? Eu nunca penso nisso quando vou num restaurante japonês ou chinês, a gente entra e come, não é? Mas outros podem começar a escandalizar. E tem crentes que eu conheço que não comem nesses restaurantes, não é? Evita, porque lá tem um ídolo na porta. Mas é só para ver como muda os tempos, mas os problemas são o mesmo. E por quê? Que aqui é atual. Mas vede, Paulo diz, que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Nós vamos ter fracos na fé, nós vamos ter irmãos, como Paulo diz, enfermos na fé, gente que tem problema de consciência. E ainda que eu não tenha problema, se eu sei que aquilo serve de escândalo para o meu irmão, se aquilo vai levar ele a tropeçar, ou vai levar ele a blasfemar o bom nome de Deus, ou ficar fraco na fé, eu devo evitar. Porque se alguém tiver a ti que tem ciência, sentando à mesa do templo dos ídolos, olha, eles não só compravam a carne, mas no templo dos ídolos, iam lá, não é? Comer no templo dos ídolos. Não será a consciência do que é fraca, induzida a comer das coisas sacrificadas ao ídolo? E olha só, a consciência, pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Cuidado com a tua ciência, com o teu conhecimento, para não levar um irmão fraco a perecer. Não é? E nós podemos dizer a mesma coisa da bebida, um que acha que tomar vinho não tem problema nenhum, vinho é da Bíblia, Jesus Cristo transformou água em vinho, mas aí um crente que é fraco vê lá você no bar tomando vinho, vai pensar o quê? Ou no que seja num restaurante, no jantar, olha, uau, tomando vinho. Perece o irmão fraco na fé, por causa da tua ciência, do teu conhecimento, por qual Cristo morreu. O princípio é que a nossa liberdade no comer ou no beber não leve o irmão fraco na fé a se escandalizar. E aí perece o irmão fraco na fé pelo qual Cristo morreu. Como é que fica isso? Né? Paulo queria que todos fossem salvos, até o fraco na fé. Até aquele que tinha uma fé débil, uma fé enferma, não é? Paulo queria que todos fossem salvos. Cristo morreu por todos. Verso 12, ora, pecando assim,
Isso é pecado contra os irmãos. Pecando assim contra os irmãos e ferindo sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Olha, já imaginou se a nossa comida ou bebida serve de escândalo para alguém? Nós estamos pecando contra o irmão e estamos pecando contra Cristo. Note que às vezes a gente classifica pecados em grandes pecados, não é? Adultério, roubar, matar. Mas note que fazer um irmão tropeçar, levar um irmão a falar mal do evangelho por causa de nós, servir de tropeço, levar um ímpio a se escandalizar, como dois crentes que levavam um ao outro na corte perante infiéis, que era o problema. Isso tudo trazia escândalo para o evangelho. E Paulo, nós vamos ver no capítulo 9, ele vai falar isso, ele fazia de tudo para salvar a todos. Será que nós, por amor, o amor verdadeiro, que quer salvar, alcançar o outro, não podemos sacrificar alguma coisa pelo irmão? Cristo sacrificou-se por nós. Será que nós não podemos negar alguma coisa, abnegar de alguma coisa para salvar o irmão? Não é? Olha só o princípio. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, olha o princípio de Paulo, se o meu manjar, se o que eu como vai escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne. O princípio de Paulo era isso. Se isso leva o meu irmão a escandalizar, se o beber vinho, nós podemos aplicar a mesma coisa, se o beber o vinho, beber cerveja, como alguns fazem, se isso vai escandalizar o meu irmão, nunca mais eu faço. Para que eu vou fazer uma coisa que escandaliza meu irmão? Ah, mas eu estou sacrificando a minha liberdade? Sim, sacrifico. E qual o problema? Cristo não se sacrificou por nós? Eu não posso abrir mão da comida ou de alguma bebida para não escandalizar meu irmão? Claro que eu posso e devo fazer, não é? Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne. Aqui no Vale de São Joaquim, onde eu trabalho entre portugueses, não é? Existe as festas, chamada Festa do Espírito Santo, que são consagrações ao Divino Espírito Santo. E alguns portugueses que vieram da fé católica dizem, não, nunca se pode comer. Outros dizem, não tem mal nenhum, vai lá e come aquela sopa do Espírito Santo. Então alguns se escandalizam. Olha só, se escandaliza do comer da sopa lá do Espírito Santo. Então se aquilo escandaliza meu irmão, eu não como mais, eu não participo. Aquilo não vai fazer diferença. Eu posso comer sopa em casa, não é não sopa do Espírito Santo, sopa que nós mesmos fazemos. Eu não preciso ir numa festa comer e alguém me vê lá, se escandaliza, fica fraco e eu servir de tropeço para o meu irmão. Entende? É isso, é simples, o princípio é esse. Eu sacrifico a minha liberdade, mesmo querendo ir, sacrifico a liberdade para não escandalizar o irmão. Pelo que se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Olha, por amor ao irmão, por ajudar o outro, sacrificar, a gente deve fazer com amor. Se algo escandaliza o irmão, se algo impede que um ímpio se converta, eu devo evitar aquilo. Eu devo parar de fazer aquilo. Para quê? Para que não traga escândalo ao irmão. Esse é o princípio cristão, e esse princípio está baseado no amor. Sacrificar a minha liberdade de comer ou beber para não escandalizar o irmão. Que princípio maravilhoso, que não é só a ciência, o conhecimento que eu tenho, mas essa ciência, esse conhecimento tem que ser exercido em amor. Tudo que nós fazemos para Deus, devemos fazer em amor. Por amor a Deus, por amor ao próximo. Esse é o princípio cristão e esse é a forma como o cristão verdadeiro deve viver. Com isso, nós terminamos o comentário no capítulo 8. O capítulo 8 é bem curto, apenas 13 versos, mas o princípio é válido até hoje.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador seja contigo. O amor que é importante de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco para mais esse programa, Pastor Eugênio Piacentini. Assista os demais comentários que nós fazemos nos outros capítulos. E assista o próximo, no capítulo 9, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Deus vos abençoe. Amém.